Você vai para uma negociação e vamos dizer que aquela negociação, aquela equipe que você vai encontrar, é a primeira vez que está indo ali, que você está conhecendo as pessoas. Você ainda não conhece os interlocutores. Qual que é uma estratégia importante para você desvendar ou entender perfis de comportamento dos interlocutores que estão à sua frente? Olá pessoal, eu sou Roberto Fialkovitz, professor, empresário e expert em processos de negociação. Hoje nós vamos falar dos perfis de comportamento dos negociadores. São 4 os perfis que eu já vou falar já a vocês, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: cada perfil ele demanda um tipo adequado de comunicação. Ou seja, para você planejar adequadamente um processo negocial, é importante que você conheça o seu perfil, saiba de forma antecipada as suas limitações possuindo aquele perfil ou as suas vantagens possuindo aquele perfil. E do momento da interação é importante identificar o perfil da outra parte para que você atue de uma forma adequada, de uma forma mais assertiva. Deixa eu primeiro explicar os 4 perfis de comportamento, né? Nós vamos ver aqui uma matriz interessante. Eu vou explicar os 4 perfis de comportamento, vou explicar as características de cada perfil para nós prosseguirmos com a apresentação. Ok, então vamos lá conhecer esses 4 perfis. Vocês estão vendo aí na tela o slide onde eu vou projetar a matriz dos perfis de comportamento. Nós temos nessa parte aqui razão, emoção, rapidez e lentidão. Entre a razão e a rapidez, nós temos a pessoa com o perfil pragmático. Normalmente, tom de voz forte e gestos impositivos. Entre a rapidez e a emoção, olha aqui pessoal, entre a rapidez e a emoção, nós temos a pessoa com um perfil expressivo, gestos largos e tom de voz alta. Vamos para o terceiro perfil. Entre a emoção e a lentidão, nós temos a pessoa com um perfil afável, gestos suaves e tom de voz baixa. E entre a lentidão e a razão, nós temos a pessoa com perfil analítico, ou seja, tom de voz constante e gestos pensativos. Vocês acabaram de conhecer os 4 perfis de comportamento. Pode até dizer, olha, eu não sei me identificar, ou eu não consigo me identificar, ou eu me identifico em vários pontos. Não tem problema nenhum. O importante é que você saiba onde o seu perfil predomina. Por exemplo, razão e rapidez, perfil pragmático. Existe uma forma de se comunicar com o pragmático. O perfil pragmático, ele normalmente é uma pessoa que a paciência é um pouco curta, ele é muito a questão de resultados, pontos rápidos, né? Direto ao assunto, e o pragmático tem uma característica. Você não tem o tempo de um pragmático, você conquista o tempo de um pragmático. Isso é muito diferente, é muito interessante, e é importante que, se você sabe que o perfil do seu interlocutor, ele tem um perfil pragmático, você já sabe de antemão. Se não sabe, eu vou explicar depois como nós podemos identificar. Mas se você souber que ele é uma pessoa, ou já conhece, que tem um perfil pragmático, saiba que no seu planejamento, que permeia todo o nosso processo negocial, saiba que no nosso planejamento nós temos que entender como vamos nos comunicar com o perfil pragmático. Talvez levar muitas evidências voltadas a resultados, onde o pragmático, ele ao invés de limitar o tempo, o que você levou, que você planejou no seu processo negocial, o que você levou, aguçou o interesse dele, então ele libera, ele abre um espaço maior para você falar. Por quê? Porque é um assunto que lhe interessa. Então entenda essa parte de comunicação. E o pragmático é uma pessoa que gosta mais de desafios, né? Início, meio e fim, e pontos mais fortes, né? Pontos mais focados no processo negocial. Não é uma comunicação diferente, é uma comunicação diferente, como, por exemplo, temos com o segundo perfil. Entre a razão e a emoção, temos aqui o perfil expressivo. O expressivo, ele tem os gestos largos, tom de voz alta, e normalmente o expressivo é uma pessoa mais criativa, né? O expressivo até tem uma pequena dose de vaidade, ele gosta de falar um pouco dele. Então o expressivo, nesse tom de criatividade,
Ele abre muitas possibilidades, ele abre muitas questões, até muitas histórias, mas precisa ter um certo limite. Se você deixar o expressivo ir caminhando com a sua criatividade, né, com o seu entusiasmo, perceba que ele está entre a rapidez e a emoção. Não é a questão da razão, como nós vimos na parte de cima. Então, se ele for muito com esse entusiasmo, a negociação pode partir para um ponto de desequilíbrio, ou seja, perde-se o foco do que está se discutindo. Então é importante que, numa comunicação com o expressivo, claro, você ouça, você escute, você pode até fazer alguns elogios, algumas colocações, mas saiba que com o expressivo você tem que ter um certo ponto de corte, você tem que ter um certo ponto de, muitas vezes, de alguma imposição para que você segure essa condição do expressivo e que a negociação tenha uma continuidade voltada ao seu foco, ok? Então vamos lá, pessoal, rápido exercício. Pragmático, resultado. Expressivo, criatividade. Vamos falar entre a emoção e a lentidão, a pessoa com o perfil afável, gestos suaves e tom de voz baixa. A pessoa com o perfil afável, eu diria que é um negociador importante porque ele envolve sempre a questão de equipe. Ele está sempre compartilhando com a equipe. Ele é um perfil que ele está voltado a um ponto de emoção e um pouco de lentidão, porque agrada a um lado e ao outro, mas o afável, ele põe muito as pessoas juntas, né? Ele é uma pessoa incentivadora dos trabalhos em equipe, das condições voltada a um ambiente mais de harmonia. Então, quando você percebe que o seu interlocutor tem essa questão afável, ele tem esse perfil mais afável, é importante que você leve uma comunicação que envolva o ambiente. Tragam as pessoas para próximo ao que está sendo decidido. Ele gosta de uma condição mais coletiva na questão das decisões, na questão das participações em processos negociais, muito diferente do pragmático e talvez diferente do expressivo. E nós vamos falar do quarto ponto, talvez um dos perfis que eu tenho uma profunda admiração. Entre a lentidão e a razão, nós temos a pessoa com perfil analítico. Perceba, pessoal, tom de voz constante e gestos pensativos. O que é o analítico? Qual que é a comunicação com o analítico? Primeiro passo, o analítico gosta de evidências. O analítico normalmente são pessoas que têm formações em áreas exatas. Então, a negociação com o analítico é importante que você leve na sua comunicação, que você considere muito bem no seu planejamento, pontos relacionados a evidências, gráficos, números, resultados, informações de mercado, informações de economia ou algo que ele possa degustar. Quando você passa uma informação que ele enxerga a evidência, que ele enxerga a profundidade, que ele enxerga uma condição de razão, o analítico degusta melhor essas informações e dá uma devolutiva melhor a você. Então perceba, pessoal, se eu vou me comunicar com um expressivo no processo negocial, é totalmente diferente com a forma que eu vou me comunicar com o perfil analítico. Vamos recapitular. Pragmático, resultado. Expressivo, criatividade. O afável, muito envolvimento de pessoas. E o analítico, muito a questão das evidências. Perceba a importância de você estruturar o seu plano negocial. Agora, um ponto importante. Puxa vida, eu vou negociar com uma equipe de negociadores, vamos dizer que eu esteja sozinho, e eu sei que eu tenho um perfil analítico, ou eu sei que eu tenho um perfil pragmático ou qualquer outro que for. Como que as minhas limitações, as minhas vantagens de determinado perfil, aliado às minhas limitações, como que eu crio uma condição de comunicação, muitas vezes com 3 perfis diferentes à sua frente? Vamos dizer que você senta à frente de um pragmático, vamos dizer que você senta à frente de um analítico e vamos dizer que você senta à frente de um expressivo. Os 3 como um time de negociador. Como que eu me comporto, como que eu trabalho essa forma? Nós vamos ver um segundo slide agora, continuando. Eu falei, como que eu crio, né? Como que eu entendo um processo de comunicação com cada um dos perfis de comportamento? Vamos então, pessoal, dar uma olhada um pouquinho mais profunda, né, nas características de cada perfil, que eu já dei uma explicação anterior para vocês. Por exemplo, o perfil pragmático. Olha aqui, pessoal. Trabalha rápido e sozinho. Trabalha rápido e sozinho. É orientado para resultados. Orientação para resultado importante em processo negocial? Sim.
Isso é importante em processo negocial. Não aceita falhas nem explicações, isso já é algo que, de certa forma, num processo negocial, ele já fica um pouco muito hard, um pouco muito duro, ok? Fala o que pensa, tem dificuldades para lidar com diferenças, isso não é um ponto positivo em processos negociais, busca poder e controle. Olha aqui, pessoal, busca poder e controle. Normalmente, o perfil pragmático, ele busca poder e controle não por vaidade, né? Não. Ele busca poder e controle por quê? Porque ele tem aquele senso de urgência, ele tem aquele senso de entrega de resultado. Então, normalmente, ele vai lá e busca o poder e controle. É muito comum, né, colocarmos, assim, às vezes, uma visão de que o pragmático é o CEO, é o gestor, é o diretor, é o gerente. Não. Muitas vezes você pode ter um estagiário pragmático, aquele menino que está ali pondo pilha na turma o tempo todo, está cobrando de uma forma assim um pouco mais profunda, um pouco mais agressiva, mas isso é um perfil de comportamento, ok? Segundo perfil que nós havíamos dito, perfil expressivo. Olha só que interessante. Então, pessoal, só rapidamente, voltando ao pragmático, um ponto importante é orientado para resultados. Isso é importante em negociação. Perfil expressivo necessita ser reconhecido. Olha aí um pouquinho da vaidade, olha um pouquinho da vaidade corporativa, né? Segundo, não aceita críticas, porque mostra essa condição de que necessita ser reconhecido, um pouco de ego e não aceita críticas. De certa forma, aquilo mexe com o emocional dele se você fizer uma crítica, que é totalmente, talvez, diferente de um perfil pragmático. O pragmático pode até ser um pouco mais agressivo, mas ele entende, ele raciocina, porque ele está na razão. Aqui o expressivo já está na emoção. Para o expressivo, um conflito sair de causa real e descer para a causa emocional é um segundo, pela forma que ele se organiza, pela forma que ele pensa, ok? Rejeita análises detalhadas, ou seja, o expressivo ele é muito voltado a essa questão criativa. Então, tudo que é muito profundo vai lá para o analítico. Para mim, não. Ele é aquela visão geral, aquela visão muito de cima, e normalmente o expressivo ele desenvolve projeto, mas ele enjoa muito rápido. No meio do caminho ele já enjoa do projeto, passa aquele projeto para os analíticos e ele vai buscar outro projeto. Normalmente o expressivo são pessoas muito voltadas assim às condições mais voltadas ao marketing, aquela condição muito criativa comercial. O expressivo nesse ponto ele tem uma projeção muito boa, ele tem uma desenvoltura muito boa. Ele é impulsivo, impulsividade, pessoal, muito delicado em processo negocial. Impulsividade é aquela rapidez, tá? Então, algo, de certa forma, perigoso e um pouco negativo nas questões negociais. Outro ponto, pessoal, decisões são imediatas. O expressivo, por estar voltado mais a uma condição um pouco mais emocional, tudo que o encanta, o convence de uma forma talvez um pouco mais rápida, ok? Não tem talvez um equilíbrio ali naquele ponto da razão e está muito na emoção. Então, um outro ponto delicado e perigoso são essas decisões imediatas. Orientado para ideias. Opa, um ponto extremamente positivo e importante em negociação. A orientação para ideias. Ideias criativas em negociações complexas são importantes. O expressivo faz um papel muito bom nesse ponto, por suas ideias. Olha aqui, o penúltimo ponto. É criativo. A criatividade em negociações complexas é fantástico. Porque se tem uma negociação complexa e dois perfis pragmáticos negociando, é algo que fica, de certa forma, um pouco mais agressivo. Mas se você tem um expressivo, ele sabe colocar pontos importantes de encantamento ou talvez de criatividade que tire a negociação daquele impasse. Talvez até uma dupla, um pragmático e um expressivo funcione muito bem. E o último ponto, compartilhe informações. Então isso é importante numa negociação onde está aquela abordagem mais integrativa, né, mais cooperativa, o compartilhamento de informações é importante. E o expressivo tem muito essa característica. Tá claro, pessoal? Vamos lá para o terceiro perfil, que é o perfil afável. Normalmente, busca aceitação do grupo, é amigo de todos. Então é aquele que agrada um lado e a outro, ok? Olha só, pessoal, orientado para pessoas, extremamente importante em processos negociais. Pessoas orientadas para pessoas. Então, traz equipe. Normalmente, ou muitas vezes, um afável numa mesa de negociação, ele faz papéis de ligação muito importante com a outra parte. Talvez a outra parte escute mais naquele determinado momento a pessoa com um perfil afável. Faz uma ligação importante, tá? Porque é orientado para pessoas. Traz equipe, põe gente junto.
trabalha bem em equipe, está aqui o ponto que acabamos de falar, tem dificuldade em dizer não, já algo extrema, talvez negativo em processos negociais. Fica assim aquela condição muito, né, deixa a negociação ir passando e não tem aquela coragem ou aquele momento que ele vai falar não. Né? Normalmente sempre assim, procurando agradar um lado e o outro, ok? Decisões são mais demoradas, exatamente por isso, né? Por estar muitas vezes passando um pouco mais à frente aquelas situações que envolvem ali talvez um momento de decisão na negociação, para não desagradar um lado ou outro, ele posterga um pouco mais, ok? Aí vamos para o quarto perfil, pessoal, que é o perfil analítico. Olha só o perfil analítico, a importância e os pontos interessantes a nós considerarmos quando vamos discutir ou vamos negociar com um perfil desse. Talvez até mesmo você tendo esse perfil, ok? Adora informações e detalhes, já totalmente diferente do expressivo, talvez um pouco diferente do pragmático, mas adora informações e detalhes. Lembra que eu falei lá anteriormente, né? Pontos importantes como evidências, como gráficos, como números, como fórmulas, como questões, né? Fórmulas matemáticas que chegam a uma condição. É importante levar esse detalhamento. Olha só como o analítico é sério. Cumpre o que promete. Normalmente o analítico é muito sério. Então, se tem alguma condição de entrega, se ele promete algo ou se ele faz uma condição relacionada a uma entrega, o analítico no dia, no momento, na hora, ele vai entregar. O terceiro ponto é cauteloso, o analítico, a cautela. Aí que vem, pessoal, quando a gente vê ali no ponto da divisão, lentidão e razão. Não é lentidão, é talvez uma lentidão na decisão, mas não no pensamento. O analítico ele tem um raciocínio muito rápido e muito lógico. É uma condição fantástica. Porém, a lentidão está relacionado à decisão. O analítico, quanto mais a negociação for mais complexa ou mais detalhada, o analítico ele raciocina. Então ele tem muita cautela. O analítico é assim, é aquele ponto, mais meio e menos meio. Ele sabe exatamente a assertividade da decisão dele. Por isso essa condição de ser cauteloso. Raciocina, avalia todas as evidências, aí sim, a partir de uma maior certeza, o analítico decide. Por isso essa condição da lentidão. Busca evidências por escrito, tudo tem que estar em contrato. Prometeu, põe em contrato. Falou, põe em contrato. Onde está isso relacionado? Onde eu posso ver essa evidência? Então, busca evidências por escrito, trabalha normalmente sozinho. O trabalha sozinho, assim, o analítico tem muitas suas ideias próprias. Então, se ele não tiver um outro analítico para ele poder fazer uma troca de informações toda no mesmo nível, ele não vai perder o tempo dele para ficar explicando, para ficar colocando esses pontos para quem não vai entender. Então, normalmente, ele é um pouco mais fechado, ele trabalha sozinho e não divide informações, ok? Né, pessoal? Aqui está um pouco mais duro, mas o não divide informações é exatamente por isso que eu falei. O analítico ele tem as suas ideias próprias, ele tem as suas evidências, ele tem as suas condições e talvez ele vai dividir informações com quem o entenda melhor, ok? E a tomada de decisão é mais lenta, que nós já explicamos. Sempre baseado nas evidências e sempre baseado na cautela. Por isso aí a condição do analítico ter um pouco mais de lentidão na decisão. Então, pessoal, eu gostaria de pôr esse último slide para vocês, né? Isso aqui foi um slide, foi até uma criação minha, a estratégia da negociação em equipe. Então, assim, quais seriam as considerações ao se formar um time de negociadores? Quais seriam os pontos importantes a serem considerados em relação a cada perfil num ponto de negociação? Então vamos entender esses pontos na questão da formação de um time de negociadores. Então aqui, olha, nós podemos ver, olha meu mouse aqui, né? O pragmático, resultado. Então já sabemos. O expressivo, criatividade. O afável, pessoas. O analítico, cautela, evidências. Então, assim, eu tenho um perfil pragmático. Vou por uma negociação, lá encontro 3 perfis diferenciados. Eu vou ter aquela característica. O pragmático ele tem um limite, né? O pragmático ele tem um limite de paciência. Então, um pragmático muito voltado à razão, muito voltado a resultado. De repente, a negociação, por outro lado, envolve ou necessita de talvez um perfil um pouco mais expressivo. Para a negociação ela ter uma certa continuidade, uma certa criatividade, até vencer algumas barreiras. Então eu que sou pragmático, convido um colega que tem um perfil expressivo, ou da minha equipe, o que for,
né? Fazemos ali um planejamento de como vamos nos comportar naquele processo negocial e vamos para a negociação. Ou seja, eu vou fazer o meu papel pragmático muito bem e no momento que ele tiver que fazer o papel dele de expressivo, ele vai fazer muito bem. Eu vou para uma negociação, vamos dizer que eu tenho um perfil expressivo. Então eu tenho talvez muita criatividade, tenho muita facilidade num ponto de relacionamento e de comunicação. Porém, na negociação, nesse ambiente negocial, até talvez por algum participante do outro lado, tenha a necessidade de ter alguém que tenha um perfil mais analítico para entender. Eu não tenho esse perfil analítico. Talvez eu tenha um perfil expressivo. Então é importante que eu convide alguém para fazer parte da minha equipe que tenha um perfil analítico, que consiga conversar com a outra parte analítica e aí sim eu retomo a negociação na questão da criatividade. Então o que eu queria que vocês entendessem, pessoal, assim, não importa o perfil que você tenha, importa que você, no seu planejamento, considere, até tenha humildade para saber o que seu perfil tem de positivo e o que o seu perfil tem de negativo, para que você possa formar um bom time e fazer as negociações assertivas. Esse colegiado, né? Essa equipe com os perfis diferenciados, desde que muito bem planejado e muito bem treinado, vocês vão fazer um papel importante, vão fazer um papel mais assertivo na negociação, ok? Eu havia dito que eu estaria passando para vocês uma forma, talvez, de identificar o perfil da outra parte. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Por exemplo, você vai para uma negociação e vamos dizer que aquela negociação, aquela equipe que você vai encontrar, é a primeira vez que está indo ali, que você está conhecendo as pessoas. Você ainda não conhece os interlocutores. Qual que é uma estratégia importante para você desvendar ou entender perfis de comportamento dos interlocutores que estão à sua frente? Por exemplo, existe uma negociação que a gente chama, são 3 fases e 8 estágios, né? Então a gente tem a fase do planejamento, que é o que nós estamos discutindo muito agora, tem a fase da execução e tem a fase do controle. No planejamento você tem planejamento e preparação como estágios, na execução você tem preliminar, abertura, exploração do conteúdo da negociação, que é a interação, e o encerramento, e na parte de controle você tem controle das condições e as lições aprendidas, tudo bem? Então isso é uma fotografia importante, 3 fases e 8 estágios. Então vamos considerar que é uma dica que eu passo para vocês, que para você entender, ou pelo menos ter uma pista do perfil de comportamento dos seus interlocutores à sua frente, nesse primeiro encontro, você trabalhe a segunda fase, que é a execução, o primeiro estágio, que é a preliminar. Ó, execução, preliminar, abertura, exploração e encerramento. Então vamos para a preliminar. Você chega no ambiente negocial e normalmente entenda, a negociação é um ambiente de tensão. Então, como é um ambiente de tensão, as pessoas são muito mais cautelosas em falar. Normalmente as pessoas seguram um pouco, normalmente as pessoas não se soltam, estão sempre assim com um pouco o pé atrás, para não descartar informações tão importantes ou talvez não falar alguma bobagem, alguma coisa que comprometa. Então, para você abrir essa condição do perfil de comportamento, entre na negociação usando a preliminar, jogue um assunto à mesa que não esteja ligado à negociação. Por exemplo, eu vou para uma negociação com uma empresa, vou lá discutir uma venda de um software, de um equipamento, de um produto, um serviço, ou o que for, chego lá, encontro um time de negociadores com a certa experiência, ou alguma experiência que tenho, chego e eu falo assim, no momento da preliminar, pessoal, eu já fiz o meu planejamento, olha lá, planejamento e preparação já está pronto, está aqui bonitinho. Eu vou para a execução, então primeiro estágio preliminar. Eu chego lá e falo assim, e aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem e tal? Como é que tá o mercado? Agora, diz uma coisa para mim. O que vocês estão achando dessa vacina do Covid-19? O que vocês estão achando desse movimento todo do Covid no mundo? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês enxergam o mercado daqui para frente? Pessoal, esse é um assunto que eu estou colocando numa preliminar, quebrando o gelo entre as partes, só que esse assunto não tem nada a ver com o software que eu fui discutir lá, que eu vou para vender, ou não tem nada a ver com aquele serviço que eu fui fazer lá. Ou aquele serviço que eu fui ofertar lá de vendas, ou o produto, ou o que for. Ele não tem uma ligação, mas é um assunto de moda, é um assunto de momento que eu coloco para os meus interlocutores, e aí os interlocutores vão se sentir talvez um pouco na obrigação de fazer algum comentário. Só que cada perfil vai fazer o comentário
de uma forma. Porque como aquele assunto não está ligado ao ponto principal da negociação, ele se sente mais à vontade para falar. Então o pragmático talvez coloque algumas evidências, algumas condições lá um pouco mais fortes, o que ele faria, o que ele acha. O expressivo vai ter toda ali uma condição, ele vai colocar toda uma criatividade, eu faria dessa forma, eu uniria disso, aquilo, eu faria desse jeito. O afável já vai envolver aquela questão um pouco mais sentimental das pessoas, infelizmente todo esse problema que estamos tendo aí com perda de pessoas queridas e tudo. Então o afável vai estar muito voltado a essa comunicação e o analítico vai trazer alguns números, algumas estatísticas, algumas evidências e talvez algumas análises do que ele acha importante, do que ele acha, com base nas evidências. Se cada um, ou se você tiver essa habilidade de fazer com que cada um fale em um assunto de preliminar, você tem uma grande chance de identificar os perfis à sua frente. É isso que eu queria passar para vocês. Olha, espero ter contribuído bastante, né, com esse importante assunto voltado aos perfis de comportamento, eu talvez eu considere um dos mais importantes do processo de negociação, saber identificar, saber o seu perfil, não esqueça, ok? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e olha, não esquece, dá um like aí, né, compartilha com os seus amigos, compartilha com as suas equipes, né, e olha, se tiver alguma dúvida, se inscreva aí no canal. Tendo alguma dúvida, manda ali uma mensagem que eu tenho o maior prazer em retornar a resposta, ok? Pessoal, foi um grande prazer, muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço.